Vamos fazer um vídeo sobre visibilidade da base no futebol paraense. Gostaria que os senhores dessem o like, compartilhem e comente. É importante para o canal Resenha Lenilson Albuquerque, esse apoio dos senhores, para que a gente possa sempre estar falando, estar batendo esse papo aqui, e nesse caso é sobre futebol de base. A visibilidade do futebol de base. É rapidinho, mas precisamos falar desse assunto que toda quinta-feira se bate no programa. Nas quintas-feiras, às 19 horas, esse programa do Lenilson, sempre falando sobre esse assunto. Bom, a visibilidade no futebol de base do Pará. Mas antes eu quero fazer um comentário de visibilidade internacional. Os Estados Unidos sempre viu no Brasil um país sem importância tecnológica, sempre sem importância artística e etc. O próprio Einstein, quando veio no Brasil, no início do século passado, disse que foi cercado por políticos, não deixaram praticamente ele falar com os cientistas. Então, essa visão que eles tinham de um país ainda atrasado, um país sem tecnologia. Acontece que em 1943, 42, 43, os Estados Unidos se interessou muito pelo Brasil porque ele queria que o Brasil entrasse na guerra a favor dos aliados. O eixo já fazia muita pressão em cima do Getúlio Vargas para que o Brasil entrasse a favor dele. E os Estados Unidos, então, vendo que o Brasil era muito carente, começou a oferecer tecnologia. Criou a Petrobras com a tecnologia do petróleo, a Vale do Rio Doce com ferro, e aí por diante. Tá. E mandou artistas, tipo o Walt Disney, que vieram para cá para conquistar a população e dizer ao mundo coisas como Zé Carioca, como o vídeo que eles gravaram em Belém, etc., e divulgou isso aí. E levaram a Carmen Miranda, que levou a música brasileira para o mundo. Ela fez 42 filmes, a maioria em inglês. E a música que ela, vestida de baiana, cantava o chorinho brasileiro. Entre estes, Tico Tico no Fubá. Tico Tico é um pássaro que o compositor Zequinha de Abreu, o músico, viu o pássaro comendo farelo e fez a música Tico Tico no Fubá. Essa semana agora, eu vi um vídeo, que deve estar rodando no YouTube, da Sinfônica de Chicago tocando em Berlim, Tico no Fubá. Isso foi a Carmen Miranda que divulgou. Tico Tico no Fubá tem qualidade, mas não sairia daqueles bares ali do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais, onde morava o compositor, restrito àquele grupozinho, se não fosse a visibilidade que a Carmen Miranda deu. O interesse político dos Estados Unidos proporcionou isso ao Brasil. E aí depois a Bossa Nova, a música brasileira passou a ser conhecida no mundo. Justamente a visibilidade política que eles deram, musical através da política. É aí que eu quero chegar. O futebol de base no Pará precisa de visibilidade. Eu vi há poucos dias aí um vídeo em que um olheiro do Santos, chamado, ele dizia, Bebeto, ele disse que ele viu um jogo, ele veio tratar de um jogador da Desportiva, selecionou 3 para o Santos. Aí não tinha nada para fazer no domingo que ele ia viajar, foi ver o jogo Tuna e Paysandu. E viu um jogador chamado Lineker. Ele disse, esse garoto aí é bom de bola, ele joga no Santos tranquilo, e ofereceu para o Santos. Só que a função dele não era olheiro do Santos. Ele veio para ver os jogadores de base. E esse dia ele disse, aquele rapaz jogaria em qualquer time. Ele só jogou na Turma e depois foi mandado embora. Parece que ele tem uma empresa de gás aí. Um jogador que podia jogar no Santos, não consegue jogar no Paysandu, no Remo. Mal jogou na Tuna. Então, nós precisamos da visibilidade para os nossos jogadores. O Rony mesmo disse que se não fosse o empresário dele, ele estaria lá em Magalhães Barata pescando ainda. Por isso que ele dá metade de tudo que ele ganha. Então, eu tive experiência em base e sei da precariedade que é. Você não tem condições de dar um café da manhã para o atleta. Você não tem condições de dar o transporte. Então, a minha sugestão nesse momento é que o Paysandu, já que ele não consegue ganhar, é um time ineficiente, incapaz
de ganhar 6 partidas de 8. Essa é a grande realidade. Pode acontecer um milagre, mas não se deve mais perder tempo com isso. Eu acho que a torcida já tem que começar a pressionar a direção do clube para planejar 2026. E nesse caso, já poderia pegar os 8 atletas de base que subiram para o profissional e oportunizar. Colocar esses atletas agora na vitrine da Série B. Quem sabe o Paysandu consegue vender o passe de alguns. Entendeu? Tem contrato, o time tem que pagar a rescisão contratual. Então o Paysandu colocaria esses atletas na vitrine. E eles têm qualidade porque o Velbe teve qualidade, o Jobs teve qualidade, o Wanderson, todos eles jogaram em Libertadores. O que falta para esses garotos é oportunidade, é visibilidade. Se eles jogarem agora o resto da Série B pelo Paysandu, eles terão, no mínimo, um campeonato paraense de qualidade, com jogadores daqui. A Tuna vai disputar a Copa São Paulo. O mínimo que ela poderia fazer era pagar a viagem de avião para esses garotos 10 ou 15 dias antes da competição. Eles vão jogar com o time da cidade sede. Eles poderiam chegar 10 ou 15 dias antes, descansados em um hotel, pelo menos de alguma qualidade, que desse um mínimo de conforto, 2 estrelas, 3 estrelas, e esses atletas jogarem contra os times que venceram os adversários deles. Conhecer a cidade, conhecer os clubes, conhecer o campo que vão jogar e chegarem pelo menos à terceira fase. É vergonhoso os times do Pará chegarem lá, com exceção do Remo, chegar lá e na primeira fase vir embora. Ano retrasado, o Carajás chegou de madrugada, de manhã jogou com o Santos. Isso não se faz. Tem que dar café da manhã para o atleta da base, tem que dar o ônibus, tem que dar chuteira e tem que oportunizar. Se o clube não tiver, peça para o governador. Com certeza ele vai interessar, inclusive na COP30 agora, de dar apoio para esses garotos, porque nós só temos uma chance, única chance de conseguir novas conquistas, é através dos atletas do Pará. Porque todas as conquistas de Remo, Tuna e Paysandu foram feitas com esses atletas daqui. Eles continuam andando na rua, frequentando os clubes, andando no shopping com dignidade, porque só eles conquistaram esses títulos.